Fala turma, eu sou o Daniel, eu vou iniciar aqui de novo o City Skylines 2. Eu quero fazer a melhor cidade que uma pessoa podia morar, beleza? Então vamos junto nessa jornada, espero que vocês gostem desse conteúdo aqui. E nesse primeiro vídeo eu vou ensinar algumas coisas básicas aqui, tá? Então a gente vai criar a cidade no modo normal, porém eu queria começar aqui no modo fácil, porque eu queria que a gente fizesse um pequeno tutorial para vocês. Eu acho que esse pequeno tutorial vai durar uns 2 ou 3 capítulos, tá? Só para a gente pegar a ideia mesmo que a gente quer. E depois a gente vai para o modo normal, que esse aí é o modo mais, vamos dizer assim, mais próximo da realidade, né? Porque no modo fácil, por exemplo, a gente começa com 2 milhões e aqui só com 1, entendeu? Então aqui é um modo que a gente precisa ir fazendo muito aos poucos, senão a gente se endivida e a gente vai ter que fazer empréstimo, que também dá, né? Mas eu prefiro que a gente faça primeiro no modo fácil aqui 2 ou 3 capítulos para a gente pegar qual que é o objetivo da nossa cidade, e aí depois a gente vai para o modo normal e aí sim a gente começa a fazer de verdade, beleza? Então vamos lá. Então eu vou escolher aqui uma planície, né? Eu costumava muito fazer nessa e nessa, mas eu vou fazer agora, deixa eu ver aqui. Vou fazer nessa aqui, beleza? Que não, essa não. Deixa eu ver aqui qual que eu vou fazer. Vamos fazer nessa, tá? Vamos fazer nessa. Então vamos botar aqui o nome da cidade, vamos botar aqui The Best City, beleza? Que vai ser como a gente vamos buscar a nossa cidade, tá? O tema eu vou botar o americano mesmo, tá? O modo tá fácil. E aqui tá tudo ok, não vou mexer nada. Vamos embora. Então vamos lá. Vai carregar aqui nossa cidade. O que eu queria falar com vocês primeiro, né? Super rápido. Você que nunca jogou, eu vou te mostrar algumas coisas que a gente precisa entender aqui, tá? Primeiro, a jogabilidade aqui, ó. Pra gente virar, tá? É o Q e o R. Tá? Para dar zoom é o R e o F, tá? E profundidade, ó, é o T e o G, beleza? Sabendo disso, qual é que é a primeira coisa que eu faço aqui? Eu dou um zoom grande aqui, ó. Por quê? Eu preciso saber qual que onde que eu tô, né? Até porque depois a gente vai começar a comprar ao derredor aqui, ó, né? Vamos começar a comprar ao derredor os lotes. Então a gente precisa saber onde a gente está. Então qual que é o objetivo? Ó? Note que essa cidade aqui, ela vem através de uma ponte, né? Então ela não tem mais para onde crescer aqui. Claro, ela pode fazer uma ligação para cá, mas para cá, ó, só tem uma ilhazinha, né? Então a gente tem que fazer o quê? Essa cidade, ela tem que crescer proporcional aqui nesse lugar, tá? Depois, aí sim, ó, a gente pode vir para cá e posteriormente para cá, tá? Então, a gente tem que fazer a malha da cidade, que a gente chama, né? Aqui, ó, primeiro nessa ilha, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz, né? Eu não sei se você já foi teve oportunidade de ir nos Estados Unidos. A primeira coisa que a gente faz é correr aqui uma rodovia, tá? Essa rodovia aqui, ó, ela só tem 2 faixas, né? A gente não precisa de uma estrada maior que essa nesse momento aqui,
tá? Por quê? Essa aqui vai ser só a estrada que vai cortar a cidade, ou seja, essa estrada seria a estrada que a gente cortaria a cidade para ligar para outros lugares. Então ela não precisa ter 5, 6 faixas. Ela precisa ter 2 faixas, né? Até porque a nossa população ainda é muito pequena, tá? Então, ó, vamos deixar ela bem retinha. Então essa aqui é a nossa primeira, ó. Veja só, ela tem 2 faixas só. Uma que vai e uma que volta. Certo? Então, se ela tá cortando a cidade, ela vai para algum lugar, não vai? Então, já vamos deixar aqui, ó. Ela vai cortar para cá. Não é isso? Ó. Tá? E daqui para cá. Pronto. Então aqui vai ser a espinha dorsal da nossa cidade, tá? Agora eu preciso te explicar um pouco sobre o que é cada função dessa aqui. Se você já sabe o que é, preste atenção de novo, porque você pode ter esquecido, né? Faz quanto tempo que você não joga? Então aqui, ó, cada coisa dessa aqui, a verde é a casa, né? Que são as zonas de residência. A azul é as zonas comerciais, né? Que é o comércio da nossa cidade. E a amarela é a industrial, né? Nesse primeiro nível, né? Eles só liberam esses 3 aqui. Depois isso aqui vem a zona de escritório e a especialização industrial, tá? Que são, vamos dizer, fazendas, né? Que você produz tudo que for primário, né? Galinha, verdura, essas coisas, tá? Então vamos lá. O que a gente é aqui? Qual que são as primeiras o progresso que a gente tem aqui? Ó. A gente tem na parte viária, a gente tem a rotatória, né? Que a gente precisa desbloquear, a gente não ganhou nenhum ponto. Serviços rodoviários e a área de estacionamento, tá? Então todos esses aqui, ó, a gente vai desbloqueando ao longo do tempo, né? Não sei se você lembra. E quem não lembra, vai aprendendo aqui, tá? E esse aqui é o nosso progresso, né? Então, quando a gente chega aqui 750 XP, libera novas coisas, né? E a gente vai pro próximo nível, né? E aqui é nossas conquistas, tá? Por enquanto não tem nada, mas beleza. O que a gente fez aqui, né? A gente fez aqui uma grande espinha dorsal da nossa cidade, certo? E aqui a gente deixou aqui uma ligação para a esquerda aqui que tem um fim, e aqui outra ligação para a direita, que essa aqui a gente pode começar a fazer uma ponte aqui, depois outra ponte aqui, beleza? Então isso daí a gente vai trabalhando ao longo do tempo, né? A gente tem 0 moradores aqui, e note que a nossa água e o nosso encanamento não existe, né? A gente só tem ruas ainda por enquanto. Qual que é a ideia aqui, né? Então a ideia aqui é a gente crescer proporcionalmente, tá? Então vamos pensar que aqui é o nosso centro, vai ser o nosso centro, né? Então aqui vai ser a zona litorânea, né? Aqui a gente pode pensar em uma coisa que seja mais sofisticada, né? O pessoal gosta de morar próximo ao mar, né? E tal. E o que eu penso? Aqui pro fundo a gente faz uma parte mais portuária, e logo próximo ao porto tem as indústrias, né? Então vamos pensar em botar as indústrias para cá para trás, tá? E aqui a cidade, né? O miolo da cidade, e aqui mais subúrbio, né? Deixa o subúrbio aqui porque aqui não tem para onde crescer, né? Então a gente deixa um subúrbio aqui, a gente pode até fazer uma outra zona portuária para cá, tá bom? Então vamos pensar mais nisso. Então vamos lá. Então o que eu estou pensando aqui, tá? Então aqui são as vias que a gente pode fazer.
Aqui é a parte elétrica da cidade, né? A gente tem que pensar nisso também. E aí, como eu tô dizendo, a gente sempre joga tudo para cá, né? Eu acho que é o melhor sair e jogar para o fundo aqui da cidade, que onde vai concentrar a indústria, essas coisas. Certo? E aí, e aqui é a água e esgoto, né? Tá bom? Então vamos começar a construir aqui, né? Então quando você entra na cidade, vamos virar aqui. Quando você entrar na cidade, essa aqui é o que a gente vai ver, né? Então, pô, vamos entrar na cidade aqui de Bertescida. O que que tem numa entrada? O que que normalmente tem? Na entrada de uma cidade, né? Tem uma placa, né? Então vai começando a ter as casinhas, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então aqui a gente vai começar a pensar em fazer uma entrada, né? Então a gente vai cortar aqui, ó. Então entrou aqui na cidade, vamos fazer uma entrada aqui. E essa entrada ela vai ser mais curvada, porque eu quero que ela fique pra cá assim, ó. Poxa. Parou. Então o que eu fiz aqui, ó? Fiz uma entrada mais curvada, né? É sempre importante a gente não mexer muito na entrada aqui, porque vai dar um trânsito aqui, né? Então eu já fiz aqui um pequeno vilarejo para cá e agora eu vou fazer um para cá. Importante que essa aqui também seja curvada para cá, né? Aí aqui é o mesmo esquema. Beleza. Uma curvinha pra cá. Que coisa. Vamos lá. Fazer uma curvinha pra cá. Beleza. Pronto. Então, já fizemos aqui uma primeira entrada, né? E aí, como é que a gente, como é que nos Estados Unidos, né? Toda vez que a gente tem uma entrada aqui, logo paralelo tem uma outra rua.
Então a gente tem essa entrada aqui, ó. Vamos meter uma rua aqui, ó. Bum. Né? Pera aí, deixa eu olhar direito aqui. Tá. Então, o que a gente falou, né? A gente quer que o centro... A gente quer que o centro seja aqui, né? Então, na verdade, a gente tem que apagar essa rua aqui e continuar aqui, né? Então tá, aqui a gente entrou na cidade, passou um pouquinho, né? Então toda entrada de cidade, elas vão ter aquela rua paralela à cidade, né? Então a gente vai fazer uma rua paralela aqui até o final, né? Vamos ver aqui. Entrou aqui. Só vou escorrer aqui, gente. Tá bom? Vamos lá. Ver aqui. Agora ficou bom. Então tá, essa rua aqui, essa aqui é a principal e essa aqui são aquelas que vão correr junto à principal para evitar o trânsito aqui da principal, né? E aqui ser passagem. Agora sim a gente vai começar a fazer nossos pequenos bairros, né? Então qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente puxar vamos pensar aqui, né? A ideia aqui é duas coisas. Primeiro, fazer o nosso ponto de tratamento de água, né? Então, vamos ver a eletricidade aqui. Vamos ver para onde está o vento. Então, sempre fazer contra o vento, né? Então, acho que é eletricidade boa. Aqui para esse canto. Depois a gente vai precisar, né, pessoal? Jogar uma ruazinha para cá, que a gente vai precisar de lote. Isso é importante, né? Precisar de lote.
Eu até acho que eu vou apagar esse aqui, ó. Não, vou apagar não. Vou apagar não. Vou apagar esse aqui que ficou errado. Vamos lá. Vamos ver onde a gente pode começar aqui. Aqui é só estrada, tá? Estrada não tem lote, isso é importante falar, tá, pessoal? Estrada não tem lote, ó. Então, ó, se você olhar aqui a parte ó, tá vendo aqui? Só passa água aqui, ó. Cano de água aqui dentro de lote, ó. Na estrada não passa, isso é importante, tá? Então, mesmo assim, eu prefiro continuar com essas ruas aqui, porque elas vão ser escoamento para os próximos, vamos dizer, próximos bairros que a gente vai abrir, tá? E é melhor que tenha essas ruas, por isso que eu deixei assim. Agora sim a gente vai abrir as nossas ruas, né? Que aí sim são ruas para ligar água e luz, tá? Vamos pensar bem aqui onde que vai ter uma entrada. Vamos começar por esse lado aqui, que esse lado tá mais fácil. Então, estrada aqui. Então, a pessoa entrou aqui, aí ela começa a vir aqui pra rua, né? Então aqui é rua já. Tá? Aqui já é rua. Aí a gente vai meter um lote aqui. Aí um outro aqui. Um finalzinho aqui. Tá? Pronto. Vamos começar assim. Que aí a pessoa vai vir aqui, tá? Beleza. Legal. Fazer daqui pra cá, né? Daqui pra cá, daqui pra cá. E é importante a gente fazendo isso, pessoal, porque a gente vai posicionar, por exemplo, eu vou ligar um aqui, ó, que vai ser onde a gente vai ligar a nossa água, o nosso posto de tratamento vem para cá, ó. Entendeu? Aqui a nossa unidade básica de aqui, ó. Pronto. Já a nossa eletricidade vai ficar aqui no final deixa eu ver se cabe aqui. Não cabe, então vai ficar aqui. Vai ficar aqui, ó. Então a gente tá, ó, vamos dizer, praticamente fechando a primeira coisa, né? E o que a gente precisa fazer agora? Então lembra que eu falei lá no início que a gente, logo quando a gente entra na cidade, tem umas casinhas, né? Então são essas casinhas aqui que a gente vai botar, ó. Aí o que acontece? Como tem muita estrada aqui, vocês começam a ver esse problema aqui, ó, eles estão querendo construir isso aqui, não tem água, né? Porque, ó, a água sai daqui, ó, só que tá vendo que os tanques não estão interligados? Então a gente precisa fazer essa ligação, tá? Eu vou mostrar essa ligação, começo de ligações no próximo capítulo, tá? Todo dia tem um capítulo. Então no próximo capítulo eu vou mostrar essa ligação, beleza? Até aqui, valeu, show de bola, obrigado, tamo junto. Olha, na hora, hein?